Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é para falar sobre o sentido das palavras. Muitas vezes nós empregamos sentidos diferentes à mesma palavra. Por quê? Porque tudo depende do contexto. Hoje nós vamos estudar o sentido conotativo e denotativo das palavras. Tudo bem? Sentido denotativo, ou chamamos também de denotação, é aquela palavra que tem um sentido real, seu significado literal, igual nós encontramos no dicionário. Exemplo, coração. Coração no dicionário significa órgão vital do corpo que serve para bombear o sangue. O sentido conotativo, ou chamamos também de conotação, é a mesma palavra utilizada com outro significado, que agora depende do contexto para você entender o significado. A mesma palavra, coração, na frase vovó tem um coração de manteiga. Coração de manteiga não significa que a vovó tem o órgão do corpo que bombeia o sangue, que é feito de manteiga. Não, não. Coração de manteiga significa que a vovó é mais emotiva, é sensível às coisas. A mesma palavra, coração, ela vai mudar de significado de acordo com o contexto. No contexto real, literal, é o sentido denotativo. No contexto figurado, imaginário, é o sentido conotativo. Outros exemplos, como pé. O que significa pé? Pé é o membro inferior do corpo que serve para sustentar, o nosso corpo e ajuda a andar. Mas quando eu falo para você, eu vou te esperar lá no pé do morro, significa que o morro tem pé, tem dedos e sustenta, tem um pé que sustenta o corpo? Não, não, claro que não. Significa que eu vou te esperar lá na base, lá embaixo, lá no início do morro, para a gente talvez subir junto. Outros exemplos, como sol. O que significa sol? Sol é uma grande estrela, mas quando eu falo numa frase que a minha filha é o sol dos meus dias, significa que ela ilumina, que ela esquenta realmente? Não, claro que não, mas no sentido figurado, no sentido conotativo, significa que ela é a alegria dos meus dias, o que dá vida, o que traz luz aos meus dias. E assim a gente faz com inúmeras outras palavras. Tem o sentido denotativo, que é de acordo com o dicionário, e tem o sentido conotativo, que depende do contexto. O sentido denotativo nós empregamos muito em textos que tem que ser muito objetivo. Normalmente são nos trabalhos escolares, nos jornais, nas bulas de remédio, nos manuais, de jogos, de montar alguma coisa, de montar móveis. Tem que ser bem preciso, tem que usar as palavras no seu sentido real, para que todo mundo entenda. As palavras no sentido denotativo são muito utilizadas agora com a nossa imaginação em coisas que nós mais artísticas. Exemplo, nas poesias, nas músicas, nas figuras de linguagem como ironias, metáforas, nós sempre utilizamos o sentido conotativo. Exemplo, fogo, No jornal, eles vão transmitir uma reportagem sobre o fogo, o Pantanal está incendiado, é fogo para todos os lados. Ok, é o fogo real que está queimando e se alastrando. Mas numa música ou num poema que nós falamos assim, o amor é fogo que arde sem se ver. Significa que o amor está pegando fogo, tem labaredas? Não, claro que não, mas é algo que queima dentro de nós, talvez que se alastra, mas que muitos não conseguem ver, mas conseguem sentir. Sentido denotativo, sentido conotativo são palavras com sentidos diferentes, sentido real e outros no sentido figurado, ok? Agora a gente vai praticar, fazer várias tarefas durante essa semana sobre esse assunto. Eu vou perguntar se a palavra está sendo empregada no sentido real ou no sentido figurado, se a palavra está sendo empregada no sentido conotativo ou denotativo. Você precisa pesquisar, principalmente os sentidos figurados, principalmente as palavras com sentido conotativo. Você precisa pesquisar, porque existem inúmeras expressões que às vezes você, tão novo, não ouviu todas ainda, mas a sua avó já sabe, o seu avô, o seu tio, alguém mais velho já sabe o significado daquela palavra de acordo com o contexto. Mas pesquisa com as pessoas mais velhas, pesquisa na internet, pode pesquisar comigo também no privado.
Tudo bem? Não deixa a preguiça de pegar, vamos estudar junto, ok? Até o próximo vídeo!